Bom, estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Esta é a sua escola online, onde você pode estudar a palavra de Deus. Como é bom estarmos mais uma vez nesta noite reunidas para adentrarmos na aula de Daniel. Estamos na aula de número 19. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. Para nós começarmos a aula de hoje, vamos recordar o que nós aprendemos? Pegue, por favor, uma caneta ou um lápis, um caderno, para que você possa fazer então a leitura do livro de Daniel na sequência cronológica. Com papel e caneta na mão? Então vamos lá. Capítulo 1, 2, 3, 4. Você vai para o 7, que nós estamos agora. Depois para o 8. A segunda divisão, você volta para o capítulo 9. Depois, antes do 9, o 5, desculpa. O 5, o 9, o 6. E por fim, você vai ler o capítulo 10, 11 e 12. Anotaram? Vou repetir. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 6 e de 10 a 12. Esta é a leitura que se faz no livro de Daniel na ordem de acontecimentos. O livro de Daniel trata da ascensão e da queda das grandes potências mundiais. O livro também trata da saga dos reinos do mundo, ou seja, o império, o tempo dos gentios. E o livro é a vitória triunfal do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso está descrito lá em Isaías 41, 21. Agora vamos investigar um pouco. O que você tem medo? Você tem medo do futuro? Porque o livro de Daniel fala de futuro. Qual é o mal que te atormenta? E nós perguntamos, por que que o mundo está nessa situação? Por que que o mal avança? Deus pode nos abandonar à própria sorte? Esta e outras questões nós vamos abordar na aula de hoje, lembrando que Deus está no controle soberano de tudo e de todas as coisas. Daniel capítulo 7 está aberto? Convido você então, abra em Daniel capítulo 7 e vamos passear agora pelos versículos fazendo essa retrospectiva. Capítulo 7, versículo 1. Aqui nasce um profeta. Agora Daniel recebe revelação, porque até então quem sonhava e era o Nabucodonosor, então Daniel pedia a revelação para Deus, mas aqui Daniel recebe a revelação divina, agora é o sonho do profeta. Então nasce um profeta, versículo 1. No versículo 2, nós vemos a intervenção de Deus. É Deus falando e ele estava na sua visão e veio os ventos. O vento também a gente lembra lá em Atos 2 com a descida do Espírito Santo, do qual o Senhor Jesus prometeu aos discípulos. No versículo 3, a palavra-chave é mar. O mar representa os povos que estão em conflito, perturbados, totalmente em confusão. No versículo 2 também tem o mar grande, então é uma palavra de destaque, que nós vimos que é o mar Mediterrâneo, ou seja, é o símbolo do centro da cultura e o governo humano, tá? Todos os governos. Agora no versículo 3, voltando, nós vemos o verbo subiam do mar, os governos sobem do mar. Essa é a procedência. Se sobe, é porque veio de baixo. Logo entendemos que, se eles subiam, a sua procedência é de baixo, então é maligna, não vem de Deus. Agora, nós fizemos a comparação de Daniel capítulo 2 com o capítulo 7.
E a gente vai vendo a progressividade, como os detalhes vão sendo ricos e como vão acrescentando, vai acumulando, e nenhuma informação anula a outra. Assim é a profecia. Ela é seletiva, ela é acumulativa, ela é progressiva e ela é limitada em relação a tempo e a pessoas. Então, no capítulo 2, nós vimos que o sonho ele estava numa estátua, nós vemos os metais. No capítulo 7, que estamos estudando, os impérios, trata das feras, desses animais ferozes e os respectivos impérios de cada metal ou animal. Agora, no versículo 8, estava eu a considerar os chifres, isso Daniel na sua visão. Eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, você marcou esse, né? O pequeno chifre. Este pequeno chifre tinha olhos, olha o destaque, como um homem e uma boca que falava com arrogância, blasfêmia. O apóstolo João chama este pequeno chifre, agora a gente vai enriquecer, vai dar mais características para esta pessoa, porque se ele tem olhos e boca, então é um homem, é uma pessoa. O apóstolo João chama de mentiroso anticristo. Ele diz lá em 1 João, na sua carta, capítulo 2, dos versos 18 a 22. E ele também chama esse pequeno chifre de besta, no livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 2. O apóstolo Paulo, ele chama esse pequeno chifre de o homem da iniquidade, ou seja, o iníquo, o filho da perdição. E isso está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 3 ao 8. O Senhor Jesus Cristo também deu esse título de Daniel como profeta, e ele chama esse pequeno chifre de abominação da desolação, e está registrado em Mateus 24:15, e podemos acompanhar a leitura na tela. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que é o pequeno chifre, que é o mentiroso, que é o anticristo, a besta, o homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição. E Jesus diz: quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Daniel 24:15, comparando com Daniel 7:8. Então, aqui nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo está falando com os seus discípulos como seria o fim dos tempos. E ele responde falando sobre o homem da perdição. O tribunal de guerra, volta aqui Daniel 7, saindo de Mateus, agora a gente vai para Daniel. Dos versos 9 até o 14, nós temos um cenário diferente. Nós temos um tribunal, então Daniel fala, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou no trono. Ok, um tribunal é implantado. Desenhe essa figura na sua mente, esse cenário. Ele é implantado aonde? Nos céus. Preste atenção nisso, faz toda a diferença, tá bom? O lugar que ele é implantado. E no mesmo momento, o pequeno chifre, que ficará aqui na terra, no período da tribulação, ele estará governando quando? Em que tempo? Na fase final do período da tribulação, que é quando ele tem o domínio. Então, enquanto ele começa com arrogância, com palavras, falando coisas contra o Deus Altíssimo, nesta hora, Daniel tem uma visão. Agora ele tem a visão celestial. Um tribunal é montado. Então, o celestial intérprete, a gente vê que está do versos 15 até o 28. Então, Daniel tem o desejo de saber o que aconteceu. Ele queria ter uma compreensão maior, porque aquilo entrou na sua alma. Você já ficou sedenta de conhecer a palavra? Muitas vezes, quando nós temos muita intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, você quer experimentar mais do Senhor. Você quer conhecê-lo mais. Então, a revelação de Deus, ela mexe com a estrutura humana. Ela mexe com a nossa estrutura.
Não é qualquer coisa que nós ouvimos. Nós desejamos investigar, conhecer, examinar melhor e conferir como isso se dá. Então, quando acontecer de você desejar saber mais da Bíblia, ore a Deus e Ele vai lhe revelar. Através da própria palavra, através, quem sabe, de um irmão, um pastor, um livro. Quem deseja conhecer a verdade, ele busca ter uma intimidade com Deus. E o Salmos 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem. Ou seja, a intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa, é para aqueles que o conhecem, que anda com ele, que caminha com ele. E Daniel tinha uma vida íntima com o Senhor. Ele tinha a palavra, ele tinha as escrituras dos profetas e ele tinha uma vida constante de oração. Portanto, aqui ele pede a Deus: eu quero entender mais do Senhor. Quantas vezes o Senhor já não te socorreu quando você tem questões duvidosas da palavra? Louvado seja o Senhor. E lembre que o Senhor nunca desampara. Isso é muito bom, né? Então, Daniel, ele tem aqui o intérprete, dos versos 15 ao 18, ele tem esse desejo de conhecer e saber na íntegra essa interpretação, o significado dessa profecia. Aí ele diz: as visões da minha cabeça me perturbam. Então, essa é a maneira como o profeta afeta a intelectualidade de Daniel. Então aquilo mexeu com a estrutura dele de uma forma que ele ficou perturbado. Eu preciso saber, eu preciso conhecer. E a palavra de Deus, ou seja, a profecia, ela traz o desejo no cristão de conhecê-lo mais. E lembrando que a interpretação, ela não vem de uma vez só. Ela vem progressivamente, ok? Então a profecia afeta, mas ela não pode desequilibrar os servos de Deus, tá? Ela não traz confusão, ela traz esclarecimento. É como se você estivesse, você sai de casa e você vai para fora e tá aquele sol quente. E ali você fica por algumas horas. Quando você entra para a sua casa, parece que tá tudo escuro. E depois, aos pouquinhos, vai iluminando, iluminando, até que tudo clareia. Assim somos nós. Então, a palavra de Deus é como esse sol, é uma luz muito forte. E à medida que nós vamos nos aproximando de Deus e conhecendo, ela vai clareando, 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 até que tudo se torna muito claro. Louvado seja Deus por isso. Então Daniel precisava de socorro? Sim, e ele pede a que nos ensina, e devemos fazer a mesma coisa. Deus sempre socorre, Deus nunca desampara os seus filhos. Isso é muito maravilhoso. Aquele que deseja conhecer o futuro, vive bem o presente, né? Esse é o nosso princípio. O ancião de dias, esse personagem, essa expressão me chamou muito a atenção, junto com a expressão filho do homem. Quem são? Então, Daniel de 7, 9 a 10, o profeta Isaías vai dizer assim, ó, quem é esse ancião de dias? Olha a Bíblia explicando ela mesma, sendo o dicionário dela mesma. Isaías 57, 15, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo, num alto e santo lugar habito. Aí está a resposta. Quem é o ancião de dias? É o próprio Deus. Ele é eterno. Apocalipse 4:2, que foi a pesquisa que vocês fizeram, que delícia! Então todo mundo já sabe que trono é esse, está no céu, é eterno, sempre existiu. E agora o discípulo João quem fala. Eis que um trono estava posto no céu e assentado sobre o trono. Quem estava sentado no trono? Deus, que sempre existiu. Havia tronos, no plural, mas havia o trono do ancião de dias. E onde é o local mesmo? Nos céus. Conseguiram localizar esse cenário? Então, a corte está no versículo 10.
Um rio de fogo manava, Daniel 7:10, e saía diante dele, do ancião de dias, milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e os livros foram abertos. Olha aí, estabeleceu o quê? O tribunal. Os livros foram abertos. Pense bem, são livros e não o livro da vida, porque tem diferença. A gente tem que fazer distinção para não fazer confusão, tá bom? O livro da vida está registrado os crentes, os salvos, os redimidos. Os livros, aqui se referindo, são livros dos incrédulos, aqueles que viraram as costas para Deus e sofrerão então o julgamento do Senhor. Então, tanto o tribunal, voltando aqui para Daniel, como o reino do pequeno chifre, então, o tribunal lá no céu, a visão de Daniel, olha isso, gente. Ele estava olhando pá, cima, alto. Imagine como isso não foi deslumbrante. Então, nós temos tanto o tribunal, o ancião de dias, e o pequeno chifre aqui na terra, no finalzinho da tribulação, que é o governo do Quarto Império, que é o fim do seu reino e tempo que é limitado. Ele tem um tempo e ele não tem como escapar do julgamento de Deus. Ele sabe que o tempo dele está contado. Então, esse animal é executado. Daniel 7:11 vai dizer: Eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras, palavras de arrogância desse anticristo, desse homem, até que o animal foi morto, seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Então, aqui dos versos 10 e 11, a gente vê os detalhes em Apocalipse 4:5 que vocês fizeram a pesquisa. Então, Daniel começa e o apóstolo João vai dar muito mais detalhes nesses próximos capítulos. E aí, Apocalipse 19 também vai dar mais detalhes sobre o fim dele. Vamos ler agora? Vamos abrir lá. Deixa um pouquinho Daniel. Vamos para o último livro. Lembrando que Daniel é a chave do livro de Apocalipse, ok? Apocalipse 19:20. A besta foi presa, é essa quarta besta, esse quarto reino, é o anticristo. Os reis da terra, os seus exércitos, todos reunidos, eles estavam para fazer guerra àquele que estava sentado, tá? E aí foram lançados no fogo ardente. Muito bem, Daniel 7:11, agora a gente volta. O sétimo capítulo de Daniel, ele começa como? Lá no versículo 1. 1 não, 2. Deus agitando. Ele agita as nações e ele termina o quê? Colocando-as em sujeição ao Filho do Homem. Olha o segundo personagem, o Filho do Homem. Então, nós temos o quê? Uma investidura do tribunal de guerra e o seu corpo jurídico. Então, nós vemos que tem ele, que tem milhares e milhares, os seus servos. Nós vemos o Filho do Homem que vem nas nuvens, no versículo 13, e se dirige ao ancião de dias. Agora, a pergunta, qual a causa da investidura desse tribunal? A causa é nada mais, nada menos do que o pequeno chifre, que é o governo do Quarto Império. E a execução dele, e aí a gente confere, já conferimos em Apocalipse 19, depois vocês lêem com mais calma, versos 19 e 20. Fechou? Este versículo é a súmula, que inclui todos os juízos, aqui Apocalipse, a partir do versículo 6, anote isso. Apocalipse, a partir do versículo 6 até o capítulo 18, ele vai descrever detalhes que vai descrever o quê? O período da tribulação na terra, tá? Assim como Daniel, capítulo 7, dos versos 9 e 10, ele vai descrever detalhes no Apocalipse 4 e 5, que vocês já sentiram nessa pesquisa literária, que fala do trono de Deus. Assim, o final desse império do anticristo, você vai ler de Apocalipse 6 até 18, vai falar todos os detalhes, tudo que vai acontecer, tá? Agora vamos para o segundo. O segundo personagem, que está no versículo 13,
ele veio nas nuvens. Quem que vem nas nuvens? O Filho do Homem. E ele se dirige para o ancião. Vocês estão conseguindo pensar nesse cenário? Agora olha para cima. A gente já falou desse que vai ser destruído. Olha para cima na visão de Daniel. O trono no céu. Então, esse tribunal trata do quê? O Filho do Homem, ele vai entrar e ele vai receber a autoridade real do Ancião de Dias. Para quê? Para reinar sobre a terra. Porque o reino de Deus sempre existiu. Mas Jesus, ele voltará na segunda vez na terra para reinar. E isso nós estamos aguardando, isso ainda não aconteceu. Porque depois desse reino, ele vai ser um reino eterno, não será mais democracia. Gente, não adianta buscar esperança nos governantes de hoje. Não há esperança, não há saída, não há solução. A única coisa que podemos fazer como cristão é orar. Porque lembra que tudo está debaixo dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. É como se Deus estivesse... É como não? Deus está. Ele está lá no seu trono, o Senhor Jesus à sua direita, e eles estão dialogando, eles estão conversando. Você acha que eles estão parados? Estão mudos? Intactos? Não, Deus está operando, ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele já tem tudo programado, ele tem o seu programa. Ele sabe todos os pensamentos, os passos de Trump, de Bolsonaro, de Lula, do ministro, tudo. Ele sabe de tudo. Nada está escuro, está escondido para que Deus não saiba. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Então, o Rei dos Reis, ele vai implantar, no final desse tempo dos gentios, o seu reino messiânico. É um reino que não tem sucessor. O reino é de um caráter humano e divino. Por isso que é perfeito. É um reino de teocracia. É Deus governando sobre os homens. Esse sim vai atender todas as necessidades da raça humana. E ele não estará sujeito à deterioração, como os impérios, como a queda dos reinos mundiais. Agora, eu quero te mostrar essas duas pessoas lindas que nós vemos aqui, ó. Filho do Homem e Ancião de Dias, e eu fiquei extasiada, se eu posso usar essa expressão, quando eu li o Salmo 110. Vamos ler, por favor. Abra Salmo 110. Daniel convida você para ir para o Salmo 110. Agora, quem é o escritor, o autor da Bíblia e de Salmo é o Espírito Santo, mas o escritor é Davi. Agora, peraí, a gente está saindo de Daniel e está indo para Davi e vai falar do mesmo assunto? Sim, porque nós estamos falando de um reino eterno, do reino do Messias, do ungido, do prometido, o esperado. Então, o que é o Salmo 110? O Salmo 110 é a coisa mais especial. É a coisa mais especial porque o Novo Testamento cita muito o Salmo 110. Em especial a carta de Hebreus capítulo 7, depois você lê, anota aí do ladinho do Salmo 110, Hebreus 7, do 1 ao 3. E aí a gente começa lendo. Disse o Senhor... Já abriu o Salmo 110? Ok. Disse o Senhor ao meu Senhor. Peraí. Davi está escrevendo. Ele é movido pelo Espírito Santo. E aí a gente lê no verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o Senhor que fala com o meu Senhor? Então, o que é o Salmo 110? É um diálogo divino. Davi está ouvindo Deus Pai conversando com Deus Filho. A divindade aqui conversando sobre o reino que Deus prometeu para Davi. Ele falou sobre esse trono virá um sucessor, virá um descendente de ti. E esse trono não é um trono dos homens, esse trono é de Deus. E ele vai governar com justiça. Então, Davi, aqui no seu salmo, movido pelo Espírito Santo, ele ouve um diálogo
de Deus Pai com Deus Filho. Então disse o Senhor Jeová ao meu Adoni. O que ele disse? Assenta-te à minha direita. Olha, assenta-te à minha direita. Quando você vai para Atos, a gente vê a ascensão de Cristo. Depois que ele ressuscita, passou mais de 40 dias, e aí ele foi assunto aos céus, certo? E aí ele foi para onde? Assentar à direita de Deus Pai, porque ele é o eterno e sumo sacerdote. Gente, o Salmo 110 é maravilhoso. Você tem que desfrutar cada palavra. Então aqui, assenta-te à minha direita. Isso já foi cumprido? Já. Jesus já veio a primeira vez como cordeiro, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, esteve na terra por mais algum tempo e subiu aos céus. E hoje ele está à direita de Deus Pai. Então ele está no trono. Disse o Senhor Jeová, dizendo Davi aqui, ao meu Adoni, assenta-te à minha direita. Agora tem uma expressão aqui, depois da vírgula, até. Por favor, circule esse até. O que é esse até? Quer dizer que ainda não se cumpriu. Ele vai ficar sentado à direita de Deus Pai até que Deus ponha por debaixo dos pés do Senhor Jesus todos os inimigos. Aonde está a igreja aqui? A igreja está atrás do até. Nós estamos nesse intervalo de tempo. A gente está esperando isso acontecer. Ainda não foi destruído todos os impérios dos gentios. Então fique aqui até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Uau! Eu fiquei maravilhada. Eu fiquei batendo palmas, sorrindo, dando glória a Deus aqui. Aí ele fala, no versículo 2, o Senhor enviará o quê? O cedro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O seu povo será voluntariamente por livre e espontânea vontade, no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno. Opa, sacerdote eterno. Olha aqui, ó. Aqui tem Gênesis capítulo 14 e aqui tem Hebreus capítulo 7. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque como o Senhor Jesus é da tribo de Judá, então ele não podia exercer o ministério de sacerdócio. Mas aí o nosso Deus onisciente, o nosso Deus eterno, como já participa de tudo, o plano, a sua redenção para a humanidade, ele traz lá em Gênesis para Abraão Melquisedeque. E aí o Senhor Jesus vem dessa procedência aqui, que ele não tem uma genealogia, ele não tem início, ele não tem fim, mas então o Senhor providenciou o sacerdócio eterno, mesmo ele vindo da tribo de Judá, para ter uma redenção por meio da raça humana, mas um sacerdócio aprovado por Deus por ordem de Melquisedeque. Isso não é incrível, gente? O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. E ira aqui é o período da tribulação, é a ira de Jacó. É quando Deus julgará todos esses inimigos. Então, o Rei dos Reis implantará um reino. O Salmo 102 também, que é o primeiro salmo messiânico, vai trazer esses detalhes e relata o mesmo cenário quando o pai, o ancião de dias, entrega o reino ao Filho do homem, que é o Senhor Jesus Cristo, que com o corpo glorificado, ressurreto, com as marcas lá da cruz. Olha isso, gente! E ele vai receber essa autoridade de Deus Pai para governar. Salmo 110, o salmo messiânico, depois você lê tranquilamente, tratando do reino desse Messias. Essa revelação é maravilhosa. Agora volta para Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vi nuvens no céu.
Então vem o Filho do Homem nas nuvens e ele se dirige ao Deus Pai. Olha a divindade, Deus Pai, Deus Filho, juntos. E aí fizeram chegar o Filho do Homem até o Ancião de Dias. O Filho do Homem quem é? Todas já sabem. O Senhor Jesus Cristo usou esse mesmo termo diante de Caifás. Agora você marca, por favor, vamos um pouquinho para frente, sai de Daniel um pouquinho, 26, e vamos para Mateus 26, Mateus 26, lá no final 64, 26, 64, até eu disse aqui, né? Então aqui no caso, Jesus estava perante o Sinédrio, e aqui diante de Caifás, ele pergunta, né? Ele fala: você é o Cristo, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se você é o Cristo, filho de Deus. E aí Jesus responde no 64: tu o disseste. Digo-vos, porém, que me vereis em breve, o Filho do Homem sentado à direita do poder. Então, é a mesma coisa que o Salmo 110, a mesma coisa que o Salmo 2 relata e a mesma coisa que Daniel 7,13 está falando. Então, Jesus está citando o que aqui? O Salmo 110 e Daniel 7,13. Para quem? Para Caifás. Em breve você vai ver o homem, o Filho do Homem, que é ele, assentado à direita do poder, o Filho do Homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você vai ver assentado à direita de Deus e vindo. Sempre Jesus está vindo ou subindo na companhia de quem? Das nuvens do céu. O que é as nuvens? Representa a presença de Deus. A presença de Deus. Jesus fala em João 10,30, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então coloca a sua segunda vinda quando? No fim da tribulação, com nuvens e com anjos. E Apocalipse, olha que interessante, Apocalipse 1, agora vamos sair de Mateus, Apocalipse 1, 7. Olha as nuvens aqui, na presença do Senhor, a presença de Deus junto com o Filho do Homem. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, é o final da tribulação. Até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa palavra é fidedigna, é verdadeira, é autêntica. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Aleph e o Tav, eu sou a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto, o A e o Z, né, em português, o Alfa e o Ômega no grego, o Aleph e o Tav no hebraico, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha isso, gente, coisa incrível. Agora volta para Daniel 7,13. É muito bom esse passeio, né? Então, o que Daniel viu nessa visão profética aqui no capítulo 7? 7 de Daniel. Ele viu 3 reinos. Então, eu destaquei assim, ó. O primeiro, o número 1, ele viu o reino gentílico, que é desse mundo e tem as decadências de todos os seus sucessores. Porque foi acabando. Acabou a Babilônia, depois acabou o Medo-Persa, que perdeu para o grego, e o grego perdeu para o romano, e depois virá o anticristo, e depois, então, o terceiro reino, Messias, o reino messiânico, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com todo o poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Isso está tratando da segunda vinda de Cristo na Terra. Então todo olho verá. Daniel teve toda essa visão, ele teve esse panorama fantástico. E aí Deus revela os seus propósitos, gente, não é para deixar a gente com medo, tá? Mas é para trazer segurança, esperança. Depois você lê Romanos 8,18, João 15,15, Gênesis 18,17. A revelação, ela tem o propósito de mostrar que os homens sem Deus vão de mal a pior. E isso está em 2 Timóteo 3,13. Deus entrega quem não se entrega. Olha o Salmo, eu tinha até deixado aberto aqui, mas voltei aqui. Salmo 81.
Tem Romanos o 24 também, que Deus os entrega, né? Mas olha o que Deus fala em respeito a Israel. Ele fala assim: o meu povo não quis me ouvir. Olha que dor. O meu povo não quis me ouvir. Imagine nós, como mães, como quem amamos muito e queremos o melhor, e diz: ele não quis me ouvir. Ele não me deu ouvidos à minha voz. Israel não me quis, diz o Senhor, o Deus Altíssimo. O Deus de Israel disse isso. Israel não me quis. Eu formei essa nação para ser um canal de bênçãos. Eles não ouviram a minha voz. Não quiseram me ouvir. Desprezaram a minha voz. Não me quiseram. Ah, que dor! Quando um pai é rejeitado pelo seu filho, vocês sabem do que eu estou falando. Portanto, eu os entreguei aos seus desejos. Deus os entregou aos seus desejos do seu coração para andarem nos seus próprios conselhos. Deus vai tratar com eles. Estas são as lições que nós aprendemos. Agora, voltando para Daniel 7, do 1 ao 14. Mas lembrando que, apesar da infidelidade e da maioria dos judeus virarem as costas para Deus, Deus não muda. Eu vos tenho amado. Lembra do profeta Malaquias? Deus não muda. E Deus não dá um amor que ele quer uma coisa de troca. Ele nos ama e ponto final. E ele não muda. Não é por causa desse desprezo, desse descaso, deles se entregarem para a apostasia, para a idolatria, que Deus muda os seus planos para com Israel. Deus vai restaurar essa nação. Aleluia. Daniel 7, verso 10, a gente vê o juiz sentado, os livros abertos, e aí vem as obras dos ímpios à luz. Apocalipse 20 vai tratar. Apocalipse 19 a 21 vai falar do castigo eterno da besta, que nós já vimos em Daniel. Daniel 7:11 trata do castigo eterno que o corpo deste homem, desse quarto governador desse império, ele foi queimado no fogo. Daniel, verso 12, fala dos outros animais, ou seja, os outros reinos que foi tirado, que foi o Império Babilônico, Medo-Persa, grego e depois o romano. Antes disso, vai ter uma união das nações, aí vai acontecer o juízo final. Depois que acontecer esse pacto, essa união de 10 nações, aí vem o juízo final. E conforme o profeta Joel descreve, depois você lê, é fantástico, Joel 3, ele trata do fim da tribulação. Depois você lê os versos 1 e 2, junto com Mateus 25, 31 até o 46. Faça essa ligação, tá bom? Voltando, Daniel 7, do 3 ao 14, nesse ponto, o profeta viu a sua visão, a quem foi dado o domínio. Quer dizer, acabou, o anticristo foi entregue para ser condenado eternamente, sofrendo penalidades eternas, e aí é dado a quem agora? Quem é o próximo? Agora sim, o domínio vai para o Messias, para o reino messiânico, que nós conhecemos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Este é o clímax de toda a visão de Daniel, e apresentando, então, todo o propósito da história da humanidade. O Filho do Homem vem do céu com poder e glória para tomar os reinos da terra, estabelecer o seu próprio reino. Lembra do Salmo 110, 1? É o diálogo de Deus Pai com Deus Filho, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, Adoni, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo do seu pé. Aí ele vai estabelecer o seu reino eterno, glorioso. Então, sua vinda vista por Daniel é o cumprimento de uma promessa que é encontrada no Salmo 2, que eu já falei, e também você compara com Mateus 24 e 25, que Jesus fala dele mesmo, tá bom? Que é a segunda vinda dele na terra. Daniel 7,13, ele observa o Messias, que vem acompanhado das nuvens. Então nós vemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo, frequentemente nuvens está na companhia do Messias.
Então tem algumas passagens bíblicas para vocês lerem. Olha, tá recheado, hein? Antigo e Novo Testamento. Depois vocês leem Êxodo, Levítico, 1 Reis, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lucas, 1 Tessalonicenses e o último livro, Apocalipse. Esse é um pouquinho que eu coloquei aqui, tá bom? Daniel, dos versos 15 até o 16, o profeta começa a se perguntar sobre todas essas coisas, tá? Então, Daniel procura a ajuda de Deus, que nós já falamos aqui, e ele precisou de orientação divina e Deus socorre, porque Deus nunca desampara. O que nós aprendemos então até aqui? Aprendemos no 7º capítulo que Deus terá a última palavra, glória a Deus por isso, na história da humanidade. O homem não escreverá o seu último capítulo. Este capítulo será escrito por Deus em pessoa. As nações gentílicas, elas desejam banir a Deus, conforme está no primeiro salmo messiânico, que é o Salmo 2. É Jesus nos Salmos, tá? Então a gente já viu, tem o Salmo 2 e o Salmo 110. Tem mais, viu, gente? Aqui é só nesse aspecto aqui do reino, eu separei esses dois, mas tem muito mais. Em Daniel 7, a gente vê o julgamento de Deus, quem de fato as banirá. Então a besta é condenada e a palavra de Deus e as suas ações são finais. Glória a Deus por isso. No versículo 9, voltando um pouquinho, falando dos tronos, e a gente comparou com Apocalipse 4 e 5, os tronos celestiais, então a gente já viu que se refere a Deus Pai e o Filho do Homem chegando para esse ancião de dias. Então nós vemos Deus governando no seu trono, nos céus, eterno. Sempre existiu, tá? Todos os reinos do mundo estão debaixo desse governo soberano, tá? Ele já existe, sempre existiu, ok? Ele está aguardando só um tempo para que ele então venha. Ele fala até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí é o reino do Messias, quer dizer, é o reino de Deus na terra, é o reino dos céus na terra. Versículo 7 de Daniel 7, do fogo, a gente já falou dessa palavra-chave, né? Um rio de fogo manava. Então é o julgamento que foi revelado. E sim, agora vamos para Mateus para explicar sobre esse julgamento. O próprio Senhor Jesus aqui vai explicar. Mateus 25, 31 é o julgamento das nações, tá? Então aqui também é no mesmo período, final da tribulação. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, tá entendendo aqui, ó? Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos, os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha Apocalipse 4 e 5. Todas as nações reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas o que ele vai dizer para os bodes, que ficou à esquerda? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, que significa os incrédulos, tá? Preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestisse, enfermo na prisão, não me visitou. E aí no final ele vai dizer assim, versículo 46, o resultado de quem ele separou os justos dos injustos. E irão estes para o tormento eterno, os injustos, mas os justos irão para a vida eterna. Então a gente vê que Deus faz separação. Não fica todo mundo junto sendo escolhido. Há uma separação. Há uma separação. Deus separa o trigo do joio.
Continuando, o que acontece aqui? Nós vimos a separação das ovelhas, que são representadas pelos justos, e os bodes serão destruídos no tormento eterno, conforme Mateus 26, 46. 25, desculpa, gente. Mateus 25, 46. A passagem paralela está em Apocalipse 19, 20, que é a besta e o falso profeta, que a gente leu logo no início da aula. Eles serão lançados vivos, olha isso, no lago de fogo, no final do período da tribulação, quando o Senhor Jesus retornar à terra. Eu diria que todos os governantes deveriam ler Daniel e essas passagens que nós estamos lendo, para que temessem ao Senhor antes da sua vinda com ira, com julgamento e justiça, para que ele se arrependesse. Então nós concluímos o quê? Que Daniel, ele mostra que Deus é o juiz. Deus é o examinador e ele vai julgar. A besta e o chifre da blasfêmia é o pequeno chifre que surge dentre os 10 chifres, e Daniel 7, 8, voltando. Então, Apocalipse, ele vai dizer... Nossa, gente, eu pulei aqui, legal, hein? Apocalipse vai dizer assim, que ele virá, ele vai julgar com justiça, e depois ele vai trazer esse trono branco como juízo final. Então, a gente saiu de Mateus 25, 41, eu quero ler com vocês Apocalipse 20, 10, que o diabo que enganava, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Muito bem. E eu vi um trono branco e o trono que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eles quem? Estes incrédulos, né? Onde Jesus faz o julgamento agora como filho do homem que recebeu a autoridade de Deus. E eles vão ter esta morte, esta separação eterna. Mas eu quero dizer no versículo 6 de Apocalipse 20, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Essa segunda morte é uma morte que você vai ser lançado para a morte onde você vai ficar separado de Deus para sempre. Então, a segunda morte é a ressurreição dos incrédulos. Mas aqueles que têm parte na primeira ressurreição, nós, quem aguardamos o Salvador, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele. Então, quando Cristo voltar, ele trará a sua igreja e seremos súditos deste Rei maravilhoso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha o seu reino de justiça e governe, Senhor Deus. Estamos desejosas, Pai, pois teu é o reino, a riqueza, a glória e tudo isso vem de ti. O Senhor domina sobre tudo, tudo está nas tuas mãos, a força, a poder, contigo, ó Pai, está o engrandecer. Obrigada, Senhor, por todo esse tempo que tivemos apreciando os livros de Apocalipse, Daniel, Mateus, e como esses profetas têm nos ajudado e mostrado o seu plano de amor para o futuro. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Até de repente. Que Deus te abençoe.